e vamos falar agora sobre o uso do nome de Deus. Vamos aqui para o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 20. Abra comigo Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Êxodo capítulo 20 é um capítulo que fala sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Nós temos aqui o terceiro mandamento, que diz assim: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém? Então, quando nós tomamos o nome de Deus em vão, segundo a palavra de Deus, nós estamos desobedecendo um mandamento. Tomar o nome de Deus em vão é desobedecer ao mandamento da palavra de Deus. Mas o que significa, meus irmãos, nós tomarmos o nome de Deus em vão? O que você acha que significa tomar o nome de Deus em vão? Bom, se nós formos estudar, por exemplo, o significado das palavras tomar, nós vamos descobrir que o significado dessa palavra tomar é carregar sobre si o nome do Senhor. Então, tomar o nome de Deus significa carregar sobre si o nome do Senhor. Os sacerdotes, eles carregavam sobre a sua vestimenta o nome de Deus. A Bíblia diz que também na mitra do sacerdote tinha ali o nome de Deus. Então esse é um exemplo de alguém que estava carregando sobre si o nome de Deus. Amém? O nome de Deus, conforme nós já vimos aqui, o nome original de Deus, podemos dizer assim, que é o tetragrama, que são as 4 letras hebraicas, que é YHWH. Então tinha esse nome nas vestes do sacerdote. Então o sacerdote, ele estava ali diante do povo como um representante de Deus, alguém que estava levando o nome de Deus. Então, tomar o nome de Deus significa carregar sobre si o nome de Deus. E o sacerdote, ele tinha uma finalidade, ele tinha um objetivo por levar o nome de Deus. Então, se nós entendermos o texto, ou esse mandamento aqui dentro desse entendimento, nós podemos dizer que tomar o nome de Deus em vão significa usar o nome de Deus sem um objetivo ou sem uma finalidade. Eu vou ser mais claro para vocês. Por exemplo, nós no momento que nós estamos orando para Deus. Então nós estamos tomando ou usando o nome de Deus com uma finalidade. Estamos direcionando a nossa oração a Ele. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Deus usando o seu nome com uma finalidade, que é adorar e louvar o nome de Deus. Então toda vez que nós usamos o nome de Deus sem uma finalidade, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Vocês estão entendendo? E isso consiste em pecado. É pecado nós usarmos o nome de Deus sem uma finalidade. Então essa passagem, ela também traz o sentido de que naquele tempo, nesse tempo que Deus ele entregou os 10 mandamentos ao povo dele, o povo pagão naqueles tempos, naqueles dias, nesse contexto aqui,
eles também tinham o costume de fazer juramentos às divindades pagãs. Então, toda vez que eles iam fazer juramentos, eles usavam o nome das divindades dele para, vamos dizer assim, para garantir aquilo que eles estavam fazendo naquele contexto. E Deus, quando entregou esse mandamento ao povo, ele está dizendo: olha, vocês não devem fazer da mesma maneira como esses povos eles fazem. Vocês não devem tomar o meu nome em vão. E nós vamos perceber isso nessa questão de usar o nome de Deus para fazer um juramento. Por exemplo, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 33, nós vamos ver o Senhor Jesus, ele ensinando os seus discípulos sobre essa questão do juramento. Eu vou ler para vocês aqui Mateus 5, a partir do versículo 33, o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, vocês também ouviram o que foi dito aos nossos antepassados: não quebre um juramento, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Eu, porém, lhes digo: não jurem por nada, não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é onde Deus coloca os seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jurem nem por suas próprias cabeças, pois vocês não são capazes de tornar um só fio de cabelo branco ou preto. Vocês devem dizer somente sim ou não, o que passar disso vem do diabo. Então Jesus ele estava dizendo: olha, vocês não devem usar o nome de Deus nas questões frívolas de vocês, nas questões, eu não sei se vocês já viram, eu pelo menos já vi algumas pessoas que, para sustentar uma mentira, elas usam o nome de Deus. Como, por exemplo, a pessoa está mentindo, aí ela chega com a outra, para fazer com que a outra acredite naquela mentira. Ela diz assim: não, mas eu fiz isso, eu juro por Deus. Ou eu não fiz isso, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Mas é uma mentira. Você sabe que é uma mentira. Então, a pessoa ela está fazendo um juramento envolvendo o nome de Deus numa mentira. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é profanar o nome de Deus. É usar o nome de Deus em algo ilícito, em algo a qual o nome de Deus ele não foi designado para ser usado nesse contexto, deste jeito. Amém? Então, a Bíblia nos diz que tomar o nome de Deus em vão é também profanar o seu nome. E nós precisamos entender que Deus, o nosso Deus, é alguém que ele zela pelo seu nome. Deus ele zela pelo seu nome. Porque nós já aprendemos aqui também que o nome de alguém está ligado, está conectado a aquilo que a pessoa é. Mas nos tempos bíblicos, o nome da pessoa não era um nome sem sentido, era um nome que era dado, que tinha um significado, e o nome da pessoa geralmente estava ligado com a própria pessoa. Aliás, o nome estava associado àquela pessoa. Então, quando nós vamos ver, por exemplo, o nome de Deus, quando nós vermos o nome de Deus aqui na Bíblia, nós precisamos entender que o nome de Deus está ligado à sua própria pessoa. Então, se alguém ofende o nome de Deus, está ofendendo a Deus. Amém? Nós precisamos ter essa compreensão. Tomar o nome de Deus em vão também é usar o nome de Deus como se ele não existisse. É falar o nome de Deus, é usar o nome de Deus como se Deus ele não existisse. Tem gente que fala em Deus, mas age como se Deus não existisse. Você conhece alguém assim? Está cheio de gente assim, que usa o nome de Deus, mas que a vida dela é vivida como se Deus não existisse. Ou tomar o nome de Deus também é usar o nome de Deus como se Deus fosse um ser insignificante, que não tem importância.
Isso é, segundo a palavra de Deus, é pecado. Amém? Outros exemplos de nós tomarmos o nome de Deus em vão. Agora, para nós, por exemplo, se você vai louvar a Deus, você canta um louvor, e se você começa a proferir palavras com seus lábios, mas se o teu coração não está envolvido naquele momento de adoração, você está tomando o nome de Deus em vão, porque você está falando o nome de Deus, mas você nem quer dizer aquilo. Você já prestou atenção que pode acontecer também com a gente? De dizer assim: ah, Senhor, Tu és o meu tudo, mas Deus nem é tudo para você, e você está tomando o nome de Deus em vão, desse jeito também. Amém? É por isso que Deus, Ele não se agrada desse tipo de adoração, de pessoas que adoram o Seu nome com seus lábios, mas o seu coração está distante dEle. Deus, Ele não aceita esse tipo de adoração, Ele não tem prazer nesse tipo de adoração, e isso também é pecado diante dele. A mesma coisa também é orar sem estar com o coração na oração. Você pode estar aqui muito bem e fazer uma repetição de uma oração sem estar querendo dizer aquelas palavras, já vai só no embalo, né? Isso é tomar o nome de Deus em vão também. Nós não podemos adorar a Deus, louvar a Deus, orar a Deus só usando meras palavras. Nós precisamos estar conectados e envolvidos de todo o coração. Amém? Levítico 9:2 diz assim: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Se você quiser aprender sobre a santidade de Deus, leia o livro de Levítico, e você vai ver a maneira como Deus disse que o povo deveria se relacionar com Ele. Você vai perceber o quanto Deus da Bíblia é um Deus santo, e sendo Deus um Deus santo, Ele pede, Ele exige que o seu povo também seja santo, caminhe em santidade. E agora, se Deus Ele pede para nós vivermos em santidade, isso quer dizer que alguém que está vivendo em santidade, ou está se esforçando para viver em santidade, não tem como essa pessoa tomar o nome de Deus em vão. Não tem como alguém que é cristão, que é filho de Deus, que entendeu que deve viver em santidade, não tem como essa pessoa ao mesmo tempo estar profanando o nome de Deus. Vocês estão entendendo? Então é incompatível esse tipo de conduta. Então, quando você vê alguém tomando o nome de Deus em vão, isso significa que a pessoa é alguém que não entendeu que precisa viver em santidade. O Senhor disse: olha, eu sou santo e vocês da mesma maneira devem ser santos. E uma vez que a gente entende essa verdade, meus irmãos, a gente vai pensar duas vezes antes de nós direcionarmos as nossas palavras a Deus, porque o temor de Deus, ele vai se apoderar do nosso coração. Então, nós tomamos o nome de Deus quando nós vivemos uma vida que não é compatível com o Evangelho. Também nós tomamos o nome de Deus. Por quê? Naquele tempo, nesse tempo do tabernáculo, no tempo onde havia os sacerdotes, eu disse que eles levavam sobre si o nome de Deus. O nome de Deus estava ali, sobre o sacerdote, na mitra, na roupa, estava o nome de Deus. E hoje, diante do Senhor, depois da cruz de Cristo, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós. Hoje não existe um grupo especial que vai fazer
essa mediação entre o povo e Deus, porque era assim que acontecia antes. Por exemplo, se eu era do povo de Israel e eu cometesse um pecado, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir até o sacerdote, me apresentar até ele, para que eu apresentasse ali um sacrifício, fizesse uma oferta, e por meio disso eu ia ser perdoado dos meus pecados. Era assim que funcionava, né? Mas só que Cristo, ele veio e ele fez o sacrifício definitivo. Cristo, ele fez um sacrifício definitivo e ele se ofereceu para ser esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir da cruz de Cristo, não existe mais um sumo sacerdote para representar o povo. Não um sumo sacerdote físico, não é pastor, não é padre, não é papa, não. Agora, todo crente, todo aquele que crê em Jesus pode direcionar a sua oração e ter um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que o véu do templo, ele se partiu de cima a baixo, significando agora que nós podemos ter livre acesso à presença do Pai. Então, meus irmãos, agora nós carregamos o nome de Deus. Agora nós carregamos o nome de Deus. Quando você anda por aí, as pessoas sabem que você é cristão, você está carregando o nome de Deus. Então, se você for uma pessoa que tem uma linguagem, um palavreado que não é compatível com o Evangelho, que não é compatível com o Deus Santo da Bíblia, você está tomando o nome de Deus em vão também, porque você está carregando sobre si o nome de Deus. Quando você age, por exemplo, com hipocrisia, você diz uma coisa e faz outra, você também está tomando o nome de Deus em vão, ou seja, no sentido de que você está profanando o nome de Deus. Por exemplo, você vê uma pessoa que se diz evangélica. Recentemente aconteceu o caso de uma cantora que agora foi descoberto por meio da polícia que ela mandou matar, ou ela mesma matou o próprio marido. Bastante conhecida, uma cantora no meio evangélico. E aí o que aconteceu? Esse escândalo levou milhares de pessoas do Brasil a blasfemar contra o nome de Deus, ou seja, a conduta dessa pessoa profanou o nome de Deus entre os incrédulos. E nós, da mesma maneira, nós precisamos entender que nós estamos levando o nome de Deus sobre as nossas vidas, e nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, nós precisamos tomar cuidado com a nossa conduta. A nossa oração deve ser assim: Senhor, não me deixa andar por aí e profanar o teu nome, envergonhar o teu nome com a minha conduta, com as minhas palavras. Me ajuda a caminhar em conformidade com a tua palavra, em conformidade com o teu evangelho. Da mesma maneira como o Senhor é santo, me ajuda e me ensina, me dá força para me caminhar em santidade também. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e zombem do teu nome por causa da minha conduta errada. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas possam ver em mim, né? De alguma maneira que elas possam, ao olhar para mim, enxergar a ti, a manifestação do teu poder na minha vida, a obra que tu fizeste em minha vida. Não foi assim que o Senhor Jesus disse para nós? E disse assim: olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. O sal tem que salgar, a luz precisa iluminar. E para quê? Para que os homens vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o nome do vosso Pai que está no céu. Então vamos lá. Olha só o que diz Romanos 2:24. Romanos 2:24, vamos já encerrar. Romanos 2:24 está escrito assim, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos
capítulo 2, versículo de número 24. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, que confirma o que nós acabamos de dizer aqui. O apóstolo Paulo, ele está falando daqueles líderes judeus que se apresentavam diante do povo como mestres da lei. E esses juízes, esses mestres judeus, eles diziam para o povo: olha, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo, mas eles mesmos não faziam, e todo o povo via a hipocrisia deles. E Paulo está dizendo: olha, por causa da hipocrisia de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dessa conduta de vocês. Vocês estão entendendo? Por que o nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios por causa da conduta hipócrita daqueles líderes judeus? Porque eles levavam sobre si o nome de Deus. Você entendeu isso? Então, tomar o nome de Deus em vão não é somente você falar o nome de Deus à toa, como a gente costumeiramente faz, né? Ai, meu Deus, né? Às vezes a gente naquele momento assim de espanto, a gente costuma usar o nome de Deus, mas o que a Bíblia está dizendo em não tomar o nome de Deus em vão é muito mais nesse sentido, de nós, por meio de palavras que não condizem com o Evangelho, ou com uma conduta também que não condiz com a mensagem do Evangelho, e a gente acaba sendo um mau exemplo diante dessas pessoas, e assim o nome de Deus, ele é blasfemado entre nós. Amém? Então, como é que nós devemos utilizar o nome de Deus? Devemos usar o nome de Deus todas as vezes que nós formos invocar o nome do Senhor. A Bíblia até diz, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocamos o nome do Senhor. Devemos usar o nome de Deus quando nós formos louvar o seu nome. Devemos usar o nome de Deus quando nós formos adorar o seu santo nome. Amém? E nós precisamos buscar em Deus ter uma conduta que seja compatível com o Evangelho. Amém? Eu quero que vocês saiam daqui hoje com esse entendimento, tá bom? De que cada um de vocês estão levando sobre a vida de vocês o nome do Senhor, tá bom? Então, tendo isso em mente, você deve orar: Senhor, não me deixa que as minhas palavras e as minhas condutas venham desonrar o teu nome, venham envergonhar o teu nome. Amém? A última coisa que eu quero dizer aos irmãos é que quando Moisés perguntou o nome de Deus lá no Sinai, naquele momento que a sarça ardia, mas não se consumia, Moisés disse: e se perguntarem de mim o seu nome, o que eu vou dizer? Deus disse: eu sou o que sou. O significado desse nome eu sou significa eu serei, eu serei. Então, meus irmãos, o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus, Ele será aquilo que nós estamos precisando. Eu queria que por um momento você pensasse na sua necessidade. O que você precisa da parte de Deus hoje? O que você precisa da parte de Deus hoje? Pense por um momento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, pode ser que você esteja enfermo. Se você está enfermo, Deus, Ele será para você a sua saúde. Qual é o nome de Deus para dizer que Deus é a nossa cura? Jeová Rafa, o Senhor da cura. Outro exemplo: se você está nesse momento enfrentando uma guerra, seja ela espiritual, seja ela em que nível for,
mas se você está enfrentando uma luta, uma guerra, o que você precisa para enfrentar esse momento? Você precisa que Deus seja o Senhor dos exércitos, porque era assim que Israel enfrentava as suas batalhas. Davizinho, quando estava lá, o jovem Davi, quando teve que enfrentar o gigante, ele falou o que para Golias? Olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, você vem com armadura, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Olha só, ele estava num contexto de briga, e ele chamou o Senhor de o Senhor dos exércitos, ou seja, Jeová Sabaote é o nome do Senhor. Se você está vivendo num momento de necessidade, e que você precisa de um milagre de provisão, qual é o nome que você chama? Jeová Jireh, que é o Senhor proverá. Foi o nome que Abraão usou naquele momento que ele foi sacrificar Isaac, e aí naquele momento Deus disse para ele, olha, Isaac perguntou para Abraão, pai, nós temos aqui a lenha, temos aqui todo o altar, mas onde é que está o cordeiro para ser sacrificado? Aí Abraão disse, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Amém? Se nós estamos precisando de paz, estamos com o nosso coração inquieto, qual é o nome que devemos chamar? Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Amém? E nos momentos que nós estivermos nos sentindo sozinhos, devemos chamar Jeová Chamar, o Senhor está presente. Você percebe que Deus, Ele é para nós aquilo que nós estamos precisando? Se você ler os Salmos, você vai ver a oração dos salmistas, falando todo o tempo, chamando Deus dentro daquilo que eles estavam necessitando. Por exemplo, naquela situação onde eles se sentiam em perigo, eles diziam assim, olha, o Deus é o meu refúgio e fortaleza. Quando eles estavam no sentido de que eles estavam aprisionados de alguma forma, eles diziam assim, o Senhor é o meu libertador, a minha libertação. Vamos ficar de pé, vamos orar.